Olá, seja bem-vindo novamente ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma entidade do movimento sindical que reúne as três principais centrais sindicais brasileiras, a CUT, a Força Sindical e a UGT. Participam também do INSPIR a FLCO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que é uma confederação que congrega todas as centrais sindicais das três Américas. Nós estamos, como sempre, fazendo um debate, procurando promover a discussão da igualdade racial, em especial no movimento sindical. Esse é o objetivo principal do INSPIR, levar para a sociedade os vários questionamentos, as várias formas de pensar, as várias formas de intervenção na luta contra a discriminação racial, na luta por um país com igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre brancos e negros, um país solidário e justo. Para dar continuidade à nossa série de entrevistas, nós convidamos hoje a companheira Rosana. Rosana, ela é do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, da AFUSE, é da direção da CUT estadual e exerce o cargo de secretária estadual de combate ao racismo da CUT São Paulo. Rosana, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar aqui com nossos telespectadores, conversar com o INSPIR. E eu queria começar perguntando como é que funciona a organização dos trabalhadores e trabalhadoras da CUT no estado de São Paulo na luta contra a discriminação racial. Olá a todos e todas, né? Eu acho que a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da CUT no combate à discriminação racial, ela vem desde a sua formação da CUT. Havia comissões que discutiam a questão racial no mundo do trabalho, companheiros e companheiras que viam essa discriminação no mundo do trabalho se reuniam e foi formando essa comissão até, para discutir e elaborar propostas que combatam essa discriminação racial. Nós temos vários sindicatos que são filiados à CUT, que têm um trabalho nesse combate à discriminação racial, uns mais efetivos, outros não, e a gente vem ao longo do tempo juntando esses sindicatos, discutindo políticas para combater a discriminação racial. Através das convenções que a gente tem, nós temos duas convenções que são importantes para combater essa discriminação, que é a 100, que é direito igual entre homens e mulheres, e a 111, que combate qualquer forma de discriminação do local de trabalho. Então, a gente tem esse carro-chefe na discussão do combate à discriminação racial. Rosana, você é de uma categoria de servidores públicos, que é uma categoria, uma dentre várias categorias, que tem uma especificidade, que tem uma quantidade bem grande de trabalhadores e trabalhadoras negras. Na sua categoria, você tem mais ou menos uma ideia de proporção de negros e brancos? Nós não fizemos nenhum censo específico, mas assim, com o olhar da gente enquanto sindicalista, que vai para a base, vai discutir com os trabalhadores e trabalhadoras, os nossos congressos regionais, nós somos um sindicato que 90%, 80% dessa categoria são mulheres e mais da metade dessas mulheres são mulheres negras. Quer dizer, é um sindicato que tem por base as mulheres negras, mulheres e mulheres negras. O nosso sindicato da FUSE, ele tem na sua diretoria plena e executiva a proporção de 50% de negros e 50% de brancos. Assim, não é uma coisa que foi imposta, mas com um sindicato que nós não temos essa discriminação racial dentro do sindicato. A gente discute sem uma coisa forçada, mas a gente tem negros e brancos junto do sindicato, tanto na direção executiva hoje, nós temos 8 afastados. Desses 8 afastados, 6 são negros, né? E 2 mulheres negras. Então, assim, e fora da direção, que não é executiva, mas é a plena, que é os diretores, nós temos a maioria de mulheres e mulheres negras nessa diretoria. Então, é um sindicato que está à frente discutindo a questão racial. E sempre nos congressos nossos, a gente tem as mesas de gênero, raça, LGBT. Então, a gente discute a diversidade como um todo dentro do sindicato. Só para explicar para o telespectador, que às vezes nós sindicalistas temos algum tipo de expressões que nem todos conhecem. Quando a Rosana fala afastado, são aqueles dirigentes sindicais que, por acordo com o empregador, eles ficam afastados, continuam recebendo seu salário e ficam liberados para fazer o trabalho sindical, para fazer a organização sindical, para organizar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. O serviço público, ele é um segmento, em geral, como já falamos,
de que tem uma maioria ou uma grande quantidade de homens e mulheres negros, por conta de que o concurso dificulta a discriminação na hora da contratação. Numa empresa privada que não tem concurso, o contratador, aquele que vai contratar, ele normalmente, o que acontece na nossa sociedade, discrimina pela cor. No concurso público não dá para discriminar pela cor, porque o que vale é a qualidade da pessoa, o mérito da pessoa, a sua formação. Ainda assim, nós sabemos que o serviço público não é uma maravilha, né? Não quer dizer que os negros dentro do serviço público têm uma posição tranquila, resolvida e não precisam lutar. Você poderia destacar alguns aspectos da discriminação racial que ainda permanecem no serviço público, em que pese ter o concurso, que impede a discriminação na hora da contratação? É a carreira. A gente discute muito isso no nosso sindicato, até através da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT. Nós temos os sindicatos que são sindicatos municipais, estaduais. A gente tem a questão da carreira. O que é essa carreira? Ele presta um concurso público, vamos lá, para agente de serviço escolar ou para serviço de limpeza. Ele continua aquele serviço de limpeza até o fim da sua carreira. Ele vai ficar 30 anos fazendo aquele mesmo serviço. Mesmo que pese que ele seja desviado de função, vá atender na secretaria, ele não tem uma carreira dentro do serviço público para promoção desse serviço. Quer dizer, e a gente tem um grande achatamento na questão do salário. Um servidor público hoje, no caso, funcionário público que chama agente de serviço escolar, que cuida do serviço de limpeza da escola, ele tem um salário de R$800. E um ticket de alimentação que até o ano passado era R$4 e dobrou 100%, vale coxinha, que foi para R$8. Então a gente não tem uma carreira. E hoje, depois que as pessoas estão com mais de 20 anos de trabalho numa escola, ela está sendo terceirizada o serviço da limpeza. E aquela pessoa que está 20 anos numa escola, ela é remanejada para uma outra escola longe para fazer um outro tipo de serviço. Então, assim, o serviço público, o concurso público não garante a qualidade no local de trabalho. Ele garante o ingresso, mas a carreira, a qualidade daquele serviço ele não garante. Então a gente tem que lutar muito em cima disso, a questão da qualidade do serviço público, de qualidade, tanto para os alunos, tanto para quem exerce aquela função dentro do serviço público. E a terceirização que você citou é um outro instrumento perverso que, além de privatizar os serviços públicos, além de baixar a qualidade do serviço público, a partir do momento que o trabalhador, a trabalhadora, ele é contratado por uma empresa, a lógica passa a ser a própria lógica do mercado. Então, essa vantagem que nós teríamos no serviço público, que entraríamos através do concurso, portanto, não dificultaria a discriminação, perde-se com a terceirização, porque o trabalhador e a trabalhadora terceirizado, ele está sob a lógica do mercado e aquele que vai contratar certamente vai usar a mesma lógica discriminatória que o mercado utiliza. Uma outra questão que eu acho que tem uma especificidade da sua categoria profissional que me parece que é muito importante e que tem muita semelhança com a categoria da qual eu faço parte, que é a categoria de professores do Estado de São Paulo, filiada à POSP, que é o nosso sindicato, que é o fato de trabalhar com a educação. Né? Porque existe um conceito que várias pessoas têm, que eu inclusive tenho, que os trabalhadores da educação, representados pela FUSE, também são educadores, porque eles estão dentro do ambiente escolar, eles estão interagindo com os alunos, com a comunidade. Tem a questão da merendeira, por exemplo, que também, de certa forma, está fazendo um processo educacional, educação alimentar. Então, tem o agente escolar, aquele que cuida dos corredores, tem tudo isso, um papel de educador. Tendo como norte, inclusive, a Lei 10.639, que inclui a história da África, a história dos negros do Brasil, nos currículos escolares, como é que você acredita que vocês, nessa condição de educadores, não educadores em sala de aula como professores, mas educadores no sentido mais amplo, como é que vocês acham que vocês podem contribuir com a discussão da questão racial dentro da educação? Ou tem contribuído? A gente tem contribuído discutindo, de fato, a questão da diversidade, né? Quando a gente discute a 10.639, a gente entende que está lá a religiosidade, a questão indígena,
Né? O que é essa história que não está com currículo escolar? Ela existe. Você tem uma criança que é de família, de religião de matriz africana, onde tem seus preceitos, onde ela faz suas obrigações e vai para a escola com roupa branca, não pode usar seu torso, não pode usar as suas guias, porque é chamado discriminado. Nós, enquanto agente de organização escolar, que estamos no pátio ou na escola, agente de serviços escolares, que é o nosso cargo hoje, a gente acolhe aquela criança, conversa com aquela criança e diz para ela que ela tem direito, como é que ela pode... Protegemos aquela criança da discriminação que tem dos seus próprios colegas. O que é discriminação? Você não conhecer aquilo que o outro está fazendo, né? E você discrimina. Não, eu não entendo aquilo, eu não quero saber. Então, assim, a gente discute muito isso. A questão da sexualidade, as meninas negras hoje, as jovens negras hoje, elas têm que ter um estereótipo de alisar cabelo, de ter o cabelo liso. Numa escola, o cabelo dela é dito, cabelo duro, cabelo armado, você pode ver que elas estão sempre com o cabelo preso. Você tem a quadrilha nas escolas, as danças folclóricas, que são a quadrilha. As crianças, as jovens negras, elas não têm par, dançam sozinhas. Né? Então, a gente tem que acolher essas crianças, conversar, quer dizer que ela é uma criança bonita. A gente se torna referência, enquanto mulheres negras na escola. Nós somos referência para aquelas crianças que estão lá na escola. Então, a gente trabalha até com a sexualidade. Um aluno que é homossexual, na escola, ele é extremamente discriminado, você tem que acolher aquela criança, tirá-lo daquela violência dos outros alunos. Então, a gente tem um trabalho muito forte na educação daquela criança aqui dentro de sala de aula. E quando a gente discute também a questão da LDB, da formação, nós, trabalhadores e trabalhadoras de educação, nós temos que ter essa formação dentro da escola. Nos HTPs, nas horas de trabalho, para fazer aquelas aulas, então a gente tem que estar incluído nesse processo, porque quando o professor põe o aluno para fora da sala de aula, quem é o portão, fecha o portão da escola, quem está lá vendo a questão da merenda, vendo aquele aluno naquele seu dia a dia, somos nós. Então, a gente tem um olhar mais diferenciado com os alunos e precisamos dessa formação. Porque quando o funcionário ingressa hoje no Estado, ele não tem formação nenhuma. Ele sai de casa, ele passa no concurso e vai para lá. Então, ele aprende com a sua prática, mas não tem uma formação pedagógica específica para nós, trabalhadores e trabalhadoras de educação, que estamos lá com os alunos no dia a dia, no pátio, na merenda, limpando a escola. Então, a gente tem essa formação e era importante ter. Para concluir, Rosana, nós estamos aí, né, passamos alguns dias do Dia Internacional da Mulher, né, e a importância que essa luta, tivemos vários atos, aqui em São Paulo tivemos na Praça da Sé um ato Dia Internacional da Mulher, um ato unificado, tivemos em vários países, vários estados, categorias, etc. Como é que você vê a questão específica da mulher negra, que aí tem essa especificidade que você mesmo citou, que o mercado de trabalho, inclusive, paga diferenciado os salários para quem é branco, para quem é branco e negro, homem e mulher. E a mulher negra está lá na base da pirâmide. Como é que você vê essa situação e que conquistas você acredita que houveram das mulheres negras no último período e quais são as perspectivas de luta e o que devemos lutar daqui para frente? Um pouco para nós fecharmos aqui. Então, acho que nós tivemos agora, vamos voltar, no último congresso da CUT, Congresso Nacional da CUT, nós tivemos uma discussão muito importante, foi a questão da paridade. E quando nós discutimos a paridade dentro da CUT, foi aprovada para próximas gestões dos sindicatos da CUT, ter entre metade mulheres e homem negro, a gente avança nessa discussão da questão das mulheres. Mas a gente tem que e nessa paridade, a gente tem que trazer o recorte para as mulheres negras. A gente avança na discussão da discriminação racial no local de trabalho, mas ainda assim as mulheres negras são as que menos ganham, né? Então a gente tem que discutir, denunciar e discutir dentro do mundo do trabalho, nas causas trabalhistas, na promoção dos seus sindicatos, nas suas convenções, trazer política para essas mulheres negras permanecerem no seu mercado, no seu local de trabalho e ter uma promoção na questão do seu salário. Isso que vai mudar. Eu acho que a gente avança ainda, nós temos mulheres na liderança, presidentes de sindicatos, mas ainda temos muito o que fazer para combater essa discriminação racial. Eu acho que a CUT é um sindicato que ela é vanguarda nessa discussão, mas a gente tem muito o que fazer. Nesse 8 de março, a gente tem, nós temos atividades, as mulheres negras estão junto nessa discussão,
né? Porque assim, as mulheres negras, elas são empregadas domésticas, são as que menos remuneradas nessa discussão. Então, as mulheres negras, elas ainda assim têm muita dificuldade de inserção de fato no mercado de trabalho. Tanto as professoras, hoje, quando a gente sucateia o ensino no estado de São Paulo, você tem as mulheres negras lá dentro. Numa universidade, você não tem mulheres negras, nem professores negros dando aula. Então, esse racismo institucional, a gente tem que quebrar essa barreira, né? Então, acho que dentro da CUT, a gente tem ainda muito que avançar para combater essa discriminação racial. E esse 8 de março, nós estamos lá, enquanto mulheres negras, para combater essa discriminação racial enquanto mulheres, né? Acho que é importante isso. Muito bem. Obrigado, Rosana, por ter aqui conversado com a gente no nosso programa, mais uma vez, debatendo a questão racial, sob o olhar de trabalhadora da saúde, sob o olhar de dirigente da CUT e sob o olhar de mulher negra. Obrigado pela presença, esperamos estar junto aí em outros momentos, em outras disputas, em outras lutas. Nossos direitos, aquilo que foi conquistado ao longo do último período no que diz respeito à legislação. Para falar um pouco sobre isso, explicar para você, nós convidamos a doutora Maria Silvia Seixas, que vai estar falando um pouco sobre a evolução e as conquistas legais que nós tivemos no último período. A primeira lei que vem tipificar as condutas de discriminação racial é a Lei Afonso Arinos, de 1951. Mas essa lei, ela apenas traz essas condutas como contravenção penal e não como crime efetivamente. A partir de 1980, com a pressão do movimento negro, inicia-se uma busca da promoção da igualdade racial, de uma forma mais efetiva, ainda que timidamente. Com a Constituição de 1988, que vai ser promulgada no ano em que se comemora os 100 anos da abolição da escravatura, o crime de discriminação racial passa a ser tido como imprescritível e inafiançável. No bojo dessa Constituição surge a Lei CAO, de um deputado estadual do Rio de Janeiro, a Lei 7.716, de 1989, que vem criminalizar, mas assim, detalhando condutas, tá, para os crimes raciais. Tá? Essa lei teve um adendo em 1991, por conta da discriminação na mídia, né? Depois disso, eu devo lembrar que o deputado Caó, no Rio de Janeiro, era um deputado negro e também fazia parte da luta, né, do movimento negro para a criminalização das práticas discriminatórias. E depois disso, o deputado o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, também por pressão do movimento negro, consegue aprovar uma alteração para o artigo 140 do Código Penal. O artigo 140 vai receber um inciso que vai tipificar as condutas criminais qualificadas por racismo, origem e religião. Dentro ainda, né, dessas lutas do movimento negro, o senador Paulo Paim conseguiu a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. O avanço em relação à Constituição Federal é que esse estatuto ele vai garantir a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos e individuais, coletivos e difusos de combate à discriminação racial e demais formas inaceitáveis de intolerância étnica. Inclusive tem artigos que prevê o respeito às religiões de matriz africanas, tem artigos específicos em relação à saúde da população negra, porque tem algumas enfermidades diferenciadas, como a anemia falciforme, por exemplo. Na área da educação também tem a previsão de garantir
para os afrodescendentes a educação, o estudo, né, das culturas afro-brasileiras, africanas, que também foi tipificada, né, com a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a partir da Lei 10.639, de 2003. Bom, mais recentemente, uma vitória importantíssima do movimento negro foi o julgamento da ADPF 186 no Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional as cotas nas universidades para a população afrodescendente. Esse julgamento trouxe para a população que realmente, em função da discriminação racial, os negros têm menos igualdade de oportunidades em relação à população não negra. Tá? Então, a mensagem que sobra para nós é que, assim, nada da evolução da legislação em relação à discriminação racial foi conseguida sem a luta do movimento negro, né? Então, nada nos é dado de graça, né? É muito importante que nós estejamos atentos e lutando pelos nossos direitos, principalmente para que nós consigamos uma legislação mais justa e mais igualitária. Racismo e dano psíquico, essa é uma questão que precisamos enfrentar. O sofrimento que as pessoas que estão expostas à situação de humilhação social, de discriminação racial, de preconceito. Que é isso? Acho que são temas também, são conceitos diferentes que nós precisamos pensar, né? O que é o preconceito e o que é a discriminação racial. Um depende do outro, mas não é a mesma coisa, né? O racismo é uma ideologia criada num determinado momento de uma sociedade, né? Colocando um grupo em situação inferior à outra. Nós não podemos, mesmo dentro da psicologia, estudando psicologia, sendo psicólogos, uma coisa que nos falta é a formação em história do Brasil e estudar criticamente a história do Brasil. Por que trazer isso para a psicologia? Nós temos que pensar o quanto as marcas da forma como os nossos ancestrais negros foram trazidos compulsoriamente para esse país, a forma como eles foram tratados durante cerca de 500 anos nesse país, não como seres humanos, mas como coisas, e essa situação de coisa, ser tratado não como ser humano, mas como coisa, deixaram marcas no nosso passado, deixaram marcas nos nossos ancestrais. E essas marcas, de uma forma ou de outra, a gente vem carregando até hoje. O Brasil tem uma dívida, né, com esse grupo étnico-racial que foi compulsoriamente trazido para esse continente. E do ponto de vista da saúde mental, né, para eu ir me constituindo enquanto ser humano, enquanto pessoa, eu preciso do outro também que me dê referências positivas sobre a minha pessoa e sobre o grupo ao qual eu pertenço. Não é isso, de modo geral, que acontece com os negros, né? Nós crescemos ouvindo uma série de adjetivos desqualificativos da nossa raça e do grupo a que nós pertencemos. O que acontece? Isso vai deixando marca dentro da pessoa, de que o negro é pouco inteligente, o negro é preguiçoso, porque foi isso que a gente aprendeu na história do Brasil com relação à escravatura. Então as pessoas vão crescendo ouvindo isso e vão introjetando esse sentimento de inferioridade dentro de si. E isso causa dor, né? Se eu fico ouvindo, na maioria das vezes, que o grupo racial ao que eu pertenço é um grupo de pessoas que não estão inteligentes, pessoas que são feias, né? A estética negra não é a estética padrão. Então, isso sempre está associado a uma coisa ruim, né? Tanto que dentro da fala comum, das chamadas brincadeiras, anedotas, quando uma coisa não está boa, ela está preta, a situação está negra, quer dizer, sempre associada a uma coisa ruim.
E as pessoas podem também, dentro da sua formação emocional, ir introjetando que preto é igual a feio, igual a ruim, igual a que não presta. Isso vai incidir diretamente dentro da como é que eu vou formando a minha personalidade. Principalmente se pensarmos, né, muitos de nós negros hoje adultos passamos por isso e ainda hoje as crianças dentro das nossas escolas são submetidas, eu arriscaria dizer, quase que cotidianamente a situações de desqualificação do seu grupo, de desqualificação da sua estética, o seu cabelo é ruim, o seu cabelo é feio, a sua cor é feia. Quer dizer, ela vai crescer pensando isso a respeito dela e vai se gostando menos. E também isso vai causando um sofrimento para ela, né? Porque ela não se vê representada, principalmente as crianças, não se vê representada na sociedade brasileira enquanto um modelo de inteligência. Por que que os negros só podem ser ou esportistas ou cantores? Por que não pode ser cientistas, médicos, engenheiros, né? Tem aí uma barreira econômica, social, né, com relação aos negros nesse país que precisa ser discutida e precisa também ser discutida do ponto de vista que dano emocional essa situação causa às pessoas que pertencem a esse grupo negro. Muito bem, estamos encerrando mais um programa do Inspire. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer o seu acompanhamento. Eu sei que você já começa a se habituar a nos acompanhar todo domingo e informar que você pode entrar em contato com o Inspire através acessando o nosso site www.inspire.org.br ou nos enviando um e-mail inspira@terra.com.br, de maneira que a gente possa continuar dialogando, que a gente possa continuar recebendo de vocês informações, sugestões de pauta, para que a gente possa fazer com que esse programa seja um diálogo permanente entre as pessoas que lutam e acreditam numa sociedade sem racismo, uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado. Jamba Cacumbi Querema, Turiauê.